Tudo bem, meus irmãos? Estou mais uma vez aqui com você. Vamos aprender mais um pouquinho? Será que o seu coração ainda está disposto a ouvir a palavra de Deus? Será que a sua alma ainda tem prazer em ouvir a instrução, a orientação da palavra de Deus? Não deixa isso apagar no teu coração, amém? Não deixa isso apagar no teu coração, porque quando isso apaga no coração do homem, o homem encontra a desgraça na sua vida, porque está nas trevas. A palavra é a luz. A palavra que vai te dar claridade das coisas real e verdadeira. A palavra que vai te dar direção para você se livrar dos perigos. A palavra é quem vai te dar força, vida e vai te garantir a vitória. É a palavra, né? O salmista ele chega a dizer assim lá no Salmo 119, versículo 116. Ele diz: sustenta-me, ó Senhor, com a tua palavra. Não me deixe envergonhar. Então, a palavra de Deus é o nosso alicerce, aonde nós devemos estar firmes. Então, portanto, não perca esse prazer da palavra. Não perca esse prazer que muitos estão perdendo, o prazer de ouvir a palavra, de ir para a igreja para ouvir a instrução da palavra, a pregação da palavra, a orientação. Não busque outros prazeres na igreja, porque o prazer, o objetivo de ir à igreja é aprender. A igreja é uma escola espiritual, onde se aprende as lições espirituais de Deus. Não deixe se levar por esse conceito que muitos estão hoje sendo levados. Não perca o prazer da palavra, não deixe seus ouvidos criar comichão, nem inquietação ao ouvir a palavra. Busque mais prazer na palavra, busque mais ter interesse em conhecer as verdades de Deus. Busque mais analisar as coisas que estão acontecendo pelo que a Bíblia nos revela. É muito importante isso e que você possa estar tendo esse fogo aceso no seu coração, porque avivamento não é o que hoje se apresenta nas igrejas. Avivamento é o homem viver a palavra de Deus, é voltar-se para a palavra, é estar alicerçado na palavra. Isso é avivamento, não é? Houve um avivamento lá no tempo de Esdra, em Neemias, lá no livro de Neemias fala, um avivamento que houve quando a palavra de Deus foi lida, o povo se quebrantou, o povo se arrependeu, o povo reconheceu o seu erro e voltaram para a palavra. Houve um avivamento, Neemias 8, você pode ver isso lá. Houve um avivamento também no período ali, onde Martim Lutero, um grande homem que estava buscando conhecer as vontades de Deus, ele é impactado pela palavra. A palavra iluminou o seu entendimento, a palavra esclareceu os seus olhos que estavam na escuridão. E quando ele conhece a palavra, Martim Lutero, ele agora leva às pessoas o que a palavra ensina. Houve um avivamento naquele período do século XVI, onde as pessoas foram orientadas pela palavra e começaram a voltar à palavra. Avivamento é isso, amados. Avivamento é voltar-se à palavra. Porque aí sim, quando a pessoa volta-se à palavra, volta a avivar-se de novo. Está entendendo? Avivamento deriva-se de vivo, está vivo, avivado. E só pode ter vida pela palavra. O homem só pode estar avivado pela palavra. É a palavra que nos faz estar vivo. É a palavra que nos aviva, é a palavra que nos dá força e fôlego no lado espiritual para estar de pé, vivo, servindo a Deus pela palavra. Então, avivamento é a palavra. Por isso que é importante o conhecimento da palavra. Como eu estava falando, o salmista, no Salmo 119, no versículo 116, ele diz assim, 116 o versículo, ele diz assim: sustenta-me, Senhor, conforme a tua palavra, para que viva. Oh, aleluias! E não me deixes envergonhar da minha esperança. O salmista, ele entende que ele só pode estar sustentado, equilibrado, firmado, alicerçado na palavra de Deus, pela palavra. Por isso que ele ora, ele pede ao Senhor dizendo: sustenta-me, ó Deus, conforme a tua palavra. É na tua palavra que eu estou de pé. É pela tua palavra que eu estou alicerçado. Pode vir ventos, vendavais, correnteza, terremotos, tempestades. Mas vai combater contra a minha vida, mas não vai me arrastar e nem me derrubar. Porque quem está firmado na palavra está num alicerce firme.
está numa rocha verdadeira e não sai do lugar. Aleluia. Que você entenda isso. Portanto, ele continua dizendo, o salmista diz, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva. O homem só tem vida na palavra. Por isso que muitos estão mortos. Por quê? Sem a palavra o homem morre espiritualmente. A palavra é o pão. A palavra é o alimento. A palavra é o combustível que nos faz estar de pé. É a palavra. Sem palavra, o povo está morto. Aleluias. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É ela que nos aviva, que nos mantém permanentemente firmes. É a palavra. Jesus disse assim, aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Vai combater contra essa casa os rios, os ventos, as correntezas, mas não vai derrubar esta casa, porque esta casa, Jesus não está falando de uma casa literal, está falando da pessoa, da vida, do viver da pessoa firmado na palavra de Deus. Ele está firmado na rocha. Então, o salmista ele diz, para que vivas, sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas. Salmo 119, versículo 116. É importante a palavra de Deus. Se você não está firmado na palavra, se você não está conhecedor da palavra, se você não está sendo instruído, orientado, disciplinado pela palavra, você está construindo tua casa na areia. Vai vir uma situação difícil na tua vida. Vai vir dificuldade na saúde, vai vir dificuldade na condição financeira, vai vir dificuldade na família, vai vir dificuldade no dia a dia, vai vir perdas, vai vir problemas, vai vir situações que vai querer te levar ao desespero. E se você não estiver firme na palavra, você vai ser levado por essas correntezas que levam o homem para distante de Deus. Portanto, que é importante você estar firmado na palavra. Então esteja firmado na palavra para que você esteja vivo e continue vivendo. Observe isso que Deus está falando ao seu coração. Através desse texto tem muitos ensinamentos para mim e para você que você está recebendo agora. O salmista ele diz no Salmo 119, versículo 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Glórias a Deus. O homem que tem a esperança em Deus através da sua palavra não será envergonhado. Você está confiando em Deus, mas por quem? Você está confiando em Deus, mas por qual princípio? Você está crendo em Deus, você está servindo a Deus por qual conceito? Tem gente que diz que está esperando uma bênção de Deus, mas essa bênção, quem prometeu foi o homem, dizendo que era Deus revelando. Mas ele não está esperando em Deus pelas bênçãos que a palavra nos orienta, nos mostra. Ele não está esperando em Deus no conceito da palavra, dentro dos princípios da palavra para receber a bênção. Você vai ser decepcionado. Você que está confiando em Deus, esperando promessa de Deus, que você ouviu lá no púlpito por homens que diziam assim diz o Senhor, você está sendo levado a firmar a sua casa, a sua fé, a sua esperança na areia. Vai se decepcionar da sua esperança. Porque o homem só pode estar firme, não vai se decepcionar. O homem só vai prevalecer se ele estiver firmado na palavra de Deus, aguardando a esperança que o Senhor nos revela na sua palavra. Não através desses homens que estão aí nos púlpitos falando que é Deus e dizendo ao povo, assim diz o Senhor, Deus está dizendo isso, vai fazer isso, vai te dar isso, você vai ser vencedor, vai acontecer isso. Cuidado. O salmista diz, não me deixe envergonhar da minha esperança, porque a esperança do salmista estava na palavra de Deus. Aonde está a sua esperança? Você está esperando algo de Deus que foi dito na igreja, que foi dito na tua casa, que o profeta te parou e disse que assim Deus estava dizendo que ia fazer isso e aquilo na sua vida? Cuidado, olhe para a palavra. Porque os profetas de hoje estão falando que Deus está dizendo que vai fazer isso e acontecer na vida das pessoas, enquanto as pessoas estão no pecado, enquanto as pessoas estão fora da direção de Deus. Mas os profetas profetizando a bênção. Essas bênçãos não vão chegar porque não está sendo profetizada pela boca de Deus, pela boca do homem. Estão hoje os profetas de hoje
Estão como os profetas no tempo de Jeremias, no tempo de Micaía. O profeta Micaía, ele chegou a ser orientado a profetizar o que os outros profetas tinham profetizado para o rei, o que o rei queria ouvir. Foi preso, levou bofetada, por não falar o que o rei queria ouvir. Porque os profetas naquele tempo estão que nem o de hoje. O diabo age do mesmo jeito, como agiu na vida daqueles falsos profetas lá, falando o que o coração do homem queria ouvir, agradando o homem com profecias que Deus não estava falando, enquanto Deus queria que o povo se consertasse, enquanto Deus estava advertindo o povo que iria trazer juízo, os falsos profetas estavam falando de paz, de bênção, de prosperidade. É o que está acontecendo hoje. Nós precisamos nos converter, nos arrepender, para receber a bênção de Deus, a primeira, o perdão dos pecados. E em seguida, a sequência das bênçãos de Deus, que não se refere ao lado material. Deus pode abençoar no lado material, que Ele é Deus. Mas as promessas dele primárias não são essas. E os falsos profetas no tempo do profeta Jeremias era a mesma coisa. O povo vivendo no erro, Deus falando que ia trazer peste, ia trazer cativeiro, ia trazer aflição para o povo por causa do erro. Mas os falsos profetas, os profetas mentirosos naquele período, estavam dizendo que Deus ia dar paz ao povo, que Deus ia dar conforto ao povo. E o povo estava alegre com isso, porque o povo quer ouvir o que alegra o seu coração. Quando Jeremias chega com a profecia de juízo para aquele povo, que era um povo crente, era o povo de Deus, Deus levantou um profeta para ir de encontro àquilo que o povo estava ouvindo. Hoje é a mesma coisa. Hoje os profetas na igreja, dizendo ao povo que o povo vai ganhar casa, carro, prosperidade, vai mudar a vida dele para melhor, e que o povo não precisa mais se converter e nem voltar-se a Deus, como a palavra diz. É só participar da campanha A, B ou C que a igreja estabelece. E aí os falsos profetas dizem que ao partir do momento que você participa dessas campanhas, você vai receber a bênção de Deus, porque Deus tem que lhe dar. Porque você já fez a sua parte, participou de uma campanha, e Deus é obrigado a dar a bênção a você. Porque os homens falsos profetas, lá nos púlpitos, estão dizendo que Deus tem que dar, porque eles são homens de Deus, e que estão exigindo que Deus cumpra o que eles querem cumprir. Olha, queridos, cuidado. O profeta Jeremias, ele foi para o calabouço. Não foi porque ele era mau, não foi porque ele ofendeu ninguém, foi porque ele pregou a verdade de Deus. Mas o povo não queria ouvir. É igualzinho hoje. Nas igrejas o povo não quer mais ouvir o profeta que pregue a palavra de Deus, porque ser profeta é pregar a palavra. O povo quer ouvir os profetas que preguem o que os seus corações desejam, o que agrada o seu coração, o que querem ouvir. Cuidado, você que quer servir a Deus, servir a Jesus e ir para o céu, saia desse meio, firme sua esperança na palavra. É mesmo assim, queridos. É mesmo assim. Porém, o salmista, ele diz, o salmista, ele faz um pedido a Deus. No Salmo 119, versículo 116, ele diz assim: sustenta-me, ó Senhor, com a tua palavra, para que viva, e não me deixe envergonhar da minha esperança. Aonde está a tua esperança? Qual é a sua esperança? Aleluias! A esperança do salmista era naquilo que Deus revelou a ele pela palavra. A esperança do salmista estava na palavra do Senhor. Ele diz: sustenta-me pela tua palavra. Você está sustentado por quem? Pelo que o pastor está ensinando? Pelo que a igreja está ensinando? Pelo que o teu coração deseja? Pelo que o teu conceito do eu acho está dizendo a você? Por quem você está sendo sustentado? Quero dizer a você nesse momento, meu amigo, meu irmão, em Cristo Jesus, desperte para a palavra de Deus, se fortaleça na palavra, porque você é firme na palavra, você pode ser confrontado, pode passar dificuldade, pode vir ameaças, pode vir perigo, pode vir enfermidade, pode vir falta de dinheiro, de alimento, pode vir problema na família, pode vir perda na família, mas se você estiver firmado na palavra, você não vai sair do lugar, vai permanecer esperando em Deus, e Deus vai estar
contemplando a tua fé, contemplando a tua confiança e contemplando a tua esperança nele através da sua palavra. Faça como Jó. Jó esperou em Deus porque estava guardando a palavra do Senhor. Veio morte na família, veio doença, veio perda financeira, veio muitos prejuízos para Jó. Veio afastamento dos amigos, mas Jó permaneceu firme, não se envergonhou da sua esperança, porque ele estava com a esperança dele no que a palavra de Deus revela. Aonde está a sua esperança? Se não estiver na palavra, você está com a sua casa firmado na areia. É o que tem acontecido hoje com muita gente, perdendo o ânimo, perdendo a força, perdendo a alegria, perdendo o estímulo. Muitos vivendo já os conceitos do mundo, muitos já vivendo os prazeres do pecado, porque não estão firmes. Quando vem o vento de doutrina, a tentação, quando vem o desejo dos prazeres do mundo, se afastam do caminho do Senhor, porque não estão firmados em Deus, não estão firmados na palavra do Senhor. Eu quero trazer essa orientação para você pela palavra de Deus. O salmista, ele diz, Salmo 116, 119, versículo 116, ele diz: sustenta-me conforme a tua palavra. Tem muita gente que está firmado, mas não é em Jesus, não é na palavra, é na igreja, é no que o pastor diz, é no que ele acha, é no que ele faz. Ele acha que porque participa de muitas campanhas, ele acha porque faz muitas coisas, muitas obras na igreja, ele está firmado, alicerçado. Não. A sua casa só pode estar firme na rocha se você estiver guardando a palavra de Deus. Porque guardar ordenança religiosa o mundo também faz. As religiões fazem. As pessoas estão aí guardando dogmas religiosos, sendo fiéis aos líderes religiosos. As pessoas estão aí das religiões também, estão aí cumprindo devoção religiosa, mas estão firmando sua casa na areia. A sua esperança vai ser decepcionado, vai se envergonhar da sua esperança, porque não está guardando segundo a palavra do Senhor. Jesus disse: bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. O salmista, ele pede a Deus para sustentá-lo conforme a palavra dele. Cuidado, queridos. Deixa essa orientação para você, trazendo um exemplo para você, porque tudo que eu prego com dedicação, com convicção, com ousadia e autoridade, porque eu prego aquilo que eu vivo e sei que é real. Certa vez encontrei uma irmã desanimada e perguntei à irmã: irmã, o que é que está acontecendo? Estou vendo a senhora tão desanimada, caminhando como se fosse a pulso empurrada. E ela disse para mim: irmão, eu vou deixar o evangelho, eu vou sair da igreja. Eu perguntei a ela: por que, irmã, a senhora vai abandonar sua fé, sua salvação? Porque sair da igreja é uma coisa e deixar Jesus é outra. Quem deixa Jesus está caminhando para o caminho do inferno e despedindo-se da salvação. Igreja é relativo, mas Jesus nos garante a salvação da nossa alma. E quando a pessoa diz assim, que vai deixar Jesus e não quer mais caminhar com Ele, essa pessoa está dizendo: vou voltar para o caminho do inferno, não quero saber de salvação, porque essa é a verdade. E eu perguntei à irmã: por que a senhora está triste, irmã? Vai deixar o caminho do Senhor? Ela disse: irmão, estou triste, porque Deus falou comigo na igreja que ia me dar uma bênção essa semana. E já passou a semana e não aconteceu nada. E aí eu olhei e disse: meu Deus, como é perigoso as pessoas não conhecer a tua palavra, não conhecer a tua voz e dar ouvido aos falsos profetas, aos feiticeiros que estão nos púlpitos como profeta de Deus, querendo adivinhar a vida do povo e querendo profetizar o que Deus não mandou para o povo. Eu disse a ela: minha irmã, não foi Deus. Cuidado. Quem falou para você ali, ou foi o espírito enganador, ou foi o homem pelo seu próprio coração. Porque quando Deus fala, se cumpre. E Deus é exato, Deus não deixa dúvida, Deus não deixa nenhum espaço para a pessoa ficar pensando e duvidando do que Ele falou. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, é certo, é 100%. Deus não fala pela metade, Ele fala para o seu coração ficar convicto no que Ele falou. Os pregadores de hoje jogam mensagens que deixam você na dúvida. Jogam profecias que não determinam, não dão uma exatidão. E as pessoas vão pegando essas profecias e guardando, porque os corações dela querem isso que estão ouvindo,
Mas não é isso que Deus quer falar com ela, e ela se decepciona. E eu disse àquela irmã, esqueça isso, isso foi o homem, irmão, usando o coração dele, usado muitas vezes pelo espírito enganador. Vá caminhar com Jesus, porque a sua vida depende de Jesus, e a bênção maior ele já lhe deu, que é o perdão dos seus pecados para lhe garantir salvação e vida eterna. Mas a irmã não estava atrás disso. A irmã estava atrás do seu bem-estar neste mundo, dos seus prazeres. Ela não foi atrás de Jesus, porque ela entendeu que a alma dela estava necessitando de perdão, estava em perigo. Esse é o problema de hoje. O que Deus quer que você entenda é isso. A mensagem que Deus vai levar ao seu coração é: arrependei-vos e convertei-vos, para receber o perdão do pecado e ser livre da condenação. Infelizmente, até hoje, essa irmã está afastada. Estava até se esforçando a caminhar. Mas até hoje, infelizmente, há um tempo atrás, há uma semana atrás, eu vi essa irmã. Continua no mundo, com a sua vida correndo perigo de partir deste mundo sem salvação, porque está sem Jesus. Está longe do caminho do Senhor. Está andando no caminho do mundo. Está andando nos prazeres do mundo. E para esses que partem nessa condição, não tem descanso na alma, não tem vida eterna nem salvação. Então, esteja firme na palavra do Senhor. Guarde a sua fé em Jesus, pelo que Ele falou para você, pela palavra dEle. Leia a palavra, conheça. As bênçãos para a sua vida vêm através da orientação da palavra. É o contrário hoje. Enquanto a palavra de Deus nos diz que as bênçãos vêm até nós, enquanto a palavra de Deus nos ensina que as bênçãos nos alcançarão, os profetas estão por aí convidando você a correr atrás da bênção. E dizendo: se você não vier, vai perder a bênção. Se você não vier me ouvir, se você não for para a igreja ouvir os pregadores, os pastores, os profetas, você vai perder a bênção. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que a bênção vai até você quando você der ouvido à palavra de Deus, e não a pregadores e não a profetas, mas a palavra. A palavra está no seu coração, a palavra está perto de você. A palavra de Deus, ela está ao seu alcance. Não corra ali, por aqui e acolá, atrás de bênção. Você vai se decepcionar e você vai entrar em caminhos estreitos, mas não é o estreito para o céu. É caminho estreito para o tormento. É caminhos de decepção. Cuidado. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 116, ele diz: sustenta-me, Senhor, conforme a tua palavra, para que vivas. Você só vai ter vida, você só vai estar sustentado, firme, quando estiver na palavra do Senhor. Você pode ter 10 anos de evangelho, mas você pode estar vivendo uma religiosidade e não a palavra. Você pode estar cumprindo devoção religiosa da denominação e não a palavra. Você está mais fiel ao homem do que a Deus, porque não está vivendo a palavra. Enquanto o homem te dá uma direção, te dá uma orientação para você viver que contraria a palavra, você está desprezando a palavra. É o que acontece, queridos. Uma das orientações mais notórias que a gente vê hoje no meio da igreja é essa. Orientações que mandam o irmão não se comunicar com o outro irmão de outra denominação. Orientação que faz os irmãos se sentir independente da sua denominação com as demais. Orientação de homens que diz a você: não vá para aquele culto daquela igreja, porque não é a nossa igreja. Você só pode ir para o culto da nossa igreja. Lembre-se, você está servindo ao reino de Deus ou ao reino dos homens? Se você estiver servindo ao reino de Deus, você tem que participar da obra do Senhor. Aonde estiver falando do amor de Deus, aonde estiver pregando o evangelho, que for realmente o evangelho, você pode participar. Mas se você estiver fazendo parte do reino do homem, você vai ficar restrito e limitado àquela denominação, porque você está servindo não ao reino de Deus, mas ao reino do homem, na denominação que você está. Os líderes das denominações privando você de muitas coisas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ir ali, não pode falar com fulano, não pode ir naquele grupo de irmãos. Cuidado. Temos que ser prudentes? Temos. Temos que vigiar onde nós estamos? Temos.
Mas nós não podemos desprezar os demais irmãos só porque não participa da nossa denominação, só porque não faz parte do nosso grupo denominacional. É o que está acontecendo hoje. As pessoas servindo aos homens, guardando esses preceitos. Ah, você não pode andar de bermuda, não pode usar uma camisa de manga. Aí você está julgando o irmão porque usa uma bermuda. Você está julgando o irmão porque usa uma camisa de manga. Você está julgando o irmão porque usa um brinco. Você está julgando o irmão porque cortou o cabelo. Você está guardando esses conceitos de homem, sendo fiel ao homem na denominação, pecando contra Deus, porque você está julgando o seu irmão. Você está, muitas vezes, entristecendo o seu irmão por causa de costume denominacional, porque você está servindo mais a denominação do que a Deus, porque a Deus se serve pela palavra, não é pelas ordens denominacionais. Servir a Deus é pela palavra, não é pelas ordenanças religiosas da denominação que você está, guardando nenhum ritual, guardando ordenanças religiosas. Cuidado, esteja firmado na palavra, esteja alicerçado na palavra. Não fique servindo a dogmas religiosos estabelecidos por líderes da sua denominação, onde você está. Cuidado se a ordem do seu líder não está fazendo você pecar contra Deus, tirando você da direção da palavra. Você não vai se envergonhar da sua esperança se você estiver guardando a palavra do Senhor. Então, para encerrar, eu quero dizer a você, fica firme na palavra. Reveja a sua vida espiritual. Reveja os seus conceitos, se estão dentro da palavra. Reveja a sua caminhada, que você diz que está caminhando com o Senhor, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Observe se realmente está conduzindo pela palavra. E você será bem-aventurado se estiver pela palavra. Portanto, está aqui essa orientação para você. Eu, evangelista Wellington Ramos, mais uma vez, levando a verdade que liberta, a instrução da palavra de Deus para você. Quando o salmista diz, sustenta-me, ó Senhor, com a tua palavra, para que vivas e não me deixe envergonhar da minha esperança. Quem está na palavra do Senhor não vai se envergonhar, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E todo aquele que guardar ela, ainda que vá para a fornalha, não será envergonhado. Ainda que seja lançado na cova de leão, não será envergonhado. Ainda que esteja 1000 contrariando, 1000 fazendo maquinação, detalhando projetos para destruí-lo, não vai conseguir ser destruído, porque ele está firmado na palavra de Deus. E a sua fé, a sua confiança, não vai deixá-lo envergonhá-lo, porque ele está confiando em Deus, acreditando em Deus, pelos preceitos da palavra do Senhor. Então, nesse momento, que Deus te abençoe. Que Deus faça você conhecer o conceito dele, os caminhos dele, que está revelado na palavra. Abra o seu entendimento. Que o Senhor possa dizer a você, que o Senhor possa orientar você, que o Senhor possa conduzir você na palavra dele. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Triste será a decepção daqueles que estão se conduzindo pelos conceitos religiosos. Os que esperam em Buda, os que esperam em Maomé, os que esperam em Pedro, Paulo, Maria, João, Severino, os que esperam no que ensina Joseph Smith, os que esperam no que ensina Charles Taze Russell, os que esperam no que ensina Allan Kardec, os que esperam nos ensinos das religiões, que são preceitos de homens, esses vão se decepcionar. Os que esperam nas profecias dos falsos pastores que estão dentro das igrejas evangélicas, esses vão se decepcionar. Creia na palavra e você será bem-aventurado. Que Deus te abençoe em nome de